Well, as Pastor Farley mentioned, we represent Tikkun Global from Jerusalem. Como o pastor Farley já falou, nós representamos a Tikkun Global desde lá de Jerusalém. And it's an amazing privilege to be alive at this time. Privilégio muito grande estar vivo nesta época da história. To be living we live in downtown Jerusalem. Vivemos bem no centro de Jerusalém. And we'll talk a little bit later about the miracle that is the restoration of Israel and the city of Jerusalem. Falaremos um pouco mais sobre o milagre que é a restauração de Jerusalém e Israel. And because we're Jews and because we're from Israel, por sermos judeus, por sermos de Israel, you were invited to a lot of places. Você é convidado a muitos lugares. To Christian groups like yourselves. Grupos cristãos como vocês. And they want to tell us about Israel. E eles falam, conta pra gente de Israel. Teach us about Israel. Ensine-nos acerca de Israel. And I'm happy to do that. Aí eu sempre estou feliz de atender. But we need to first understand why Israel is important. Mas primeiro de tudo precisamos entender por que Israel é importante. Because. Por quê? Oh, what's that? You got some. It's a little cool thing. Yeah. Okay. Obrigado. Only for you, not for me. É só para mim, né? I'm just kidding. It's all right. It's okay. Dois. I think I have to share. All right. Okay. All right. The message I want to share with you today. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje. Is really a message about the kingdom of God. É uma mensagem acerca do reino de Deus. At Tikkun Global we like to say. Na Tikkun Global nós gostamos de dizer. We don't have an Israel message. Nós não temos mensagem de Israel. There's no such thing as a message about Israel. Não existe tal coisa chamada mensagem sobre Israel. Our message is about the kingdom of God. Nossa mensagem é o reino de Deus. About the coming of the kingdom. Acerca do reino vindouro. About King Jesus, acerca Yeshua. Do rei Jesus, Yeshua. That's what we're preaching. É isso que estamos pregando. Now it just so happens that part of that message in the Bible has to do with the nation and people of Israel. Que parte desta mensagem na Bíblia tem a ver com o povo de Israel. It has to do with the identity of Yeshua himself. Tem a ver com a identidade de Yeshua, o próprio Jesus. And that's why we're interested in Israel. É por isso que então estamos interessados em Israel. And that's why I think you should be interested in Israel. E é por isso que você deveria se interessar acerca de Israel. Not because Jewish people are special. Não porque o povo judeu é especial. Not because we're so good looking or something. Não é porque somos tão bonitões assim, porque não somos. You people are much better looking. Vocês são muito mais bonitos. By the way, I'm very happy to be in Brazil. Falando nisso, eu tô tão feliz de estar no Brasil. Because I think 90% of the men have beards. Eu acho que 90% dos homens usam barba. Yeah? É, não é? Or is it just the Christians? Talvez só os cristãos, não sei. Anyway, I feel very much at home. Eu me sinto em casa, gente. So anyway, yeah, and it's not because Jewish people are smarter or genius more than other people. Não é porque o povo judeu é mais inteligente ou são geniais mais do que outros povos. I'm here with my two friends and colleagues from Japan. Eu estou aqui com os meus dois amigos e colegas do Japão. I came to faith in Jesus in Japan. Eu cheguei à fé a Jesus no Japão. I'm a Jewish person who was born and raised in the US. Eu sou um homem judeu que nasceu e cresceu nos Estados Unidos. That's why I speak this Americano English like this. É por isso que eu falo esse inglês americano. And the Lord took me into Buddhism. The Lord did? Is that what you said? The Lord did, and so did Satan. Ok. O Senhor e Satanás me conduziram ao budismo. Read the book of Job. Leia o livro de Jó. That's how a lot of things work. É assim que muita coisa acontece, tá? Nothing happens that God does not allow to happen. Nada acontece a não ser que Deus permita que aconteça. And he lets Satan do a bunch of bad things to us. E deixa Satanás fazer um monte de coisa ruim conosco, sim. Anyway, I was a Buddhist. Eu era um budista.
You know, a sitting meditation like A gente this. senta em meditação assim. But anyway, Japanese is my second language. Mas o japonês, a língua japonesa é a minha segunda língua. And I'll tell you, the Japanese are a lot smarter than the Jewish E eu people. já te digo que o povo japonês é muito mais inteligente do que o povo judeu. They're very amazing people. Eles são um povo maravilhoso. So it's not because we're smarter, that's why God chose us, and that's why you should be interested in the Jews. Não é porque nós somos inteligentes e Deus nos escolheu, então por isso você deve se interessar em nós, o povo judeu. And it's not, I heard Pastor Farley talking about the stand against anti-Semitism. E eu ouvi o pastor Farley falando sobre estarmos combatendo o antissemitismo. Não é sobre isso. We thank you, Nós te agradecemos. and that's important. É importante. It's important because of the Bible É importante por causa da Bíblia. and because of the message of the kingdom of E God por causa da mensagem do reino and de Deus. God's plan for the Jewish people. E o plano de Deus para o povo judeu, sim. And Satan wants to extinguish us from the face of the earth Satanás quer aniquilar-nos da face da terra. so that Para que Jesus Jesus won't come back. não retorne. We're going to talk a lot about this tonight, E nós vamos falar sobre isso bastante hoje à noite. about the second coming of Jesus, Acerca da segunda vinda de about Jesus. the coming of the kingdom of God, Acerca do reino vindouro de Deus. the coming of the kingdom of God. A vinda do reino de Deus. Now, you all say amen, E você pode até dizer amém. right? Yeah. Sim, amém. And you were singing before, Maranatha, Hora E Dei, logo right? antes vocês estavam cantando Yeah. Maranata, hora vem, Yeah. né? Is it Hora Ve or Hora vem. Hora Vem? Maranata, hora Which vem. is Maranatha, come, Oh, Lord, come. Lord Yeah. Jesus. Yes. Sim, Now we sing that, nós cantamos isso, but mas I know, eu sei, because I've been in a lot of churches all over the world, eu já estive em muitas igrejas ao redor do mundo, that a lot of you, muitos de vocês, when you first heard the gospel, quando você ouviu sobre o evangelho pela primeira vez, this is what you heard. você escutou o seguinte: You are separated from God because of your sin. você está separado de Deus por causa do pecado. There's nothing you can do to get back to Him. Não há nada que você possa fazer para voltar até Ele. He sent His Son Jesus Ele enviou o seu filho Jesus to die on the cross, para morrer na cruz, to forgive your sins. perdoar os seus pecados. He raised Him from the dead Ele o levantou da to morte, give you eternal life, te dar vida eterna, so that when you die, para que quando você morrer, you can go to heaven. aí você pode ir para o céu. Amen? Amém? Is that the gospel that you heard? Este é o evangelho que você escutou? I think maybe some people have they never heard the gospel? Vocês nunca escutaram o evangelho, What's happening? gente? Uh-oh, Uh-oh, Pastor Farley, what's Pastor going? You Farley, have people worshiping. They haven't even O don't povo even know the estava gospel. adorando This is a aqui. bit. No. Não. That's how most of us came to faith. É assim que a maioria de nós veio até a fé. And it's all true, E é tudo verdade. but it's just not complete. Mas é incompleto. Yes, after you die, Sim, depois que você morre, your soul goes to heaven, sua alma vai aos céus, but that's a temporary situation. mas essa situação é temporária. That's not the end. Não é o fim. That's not the hope. Não é a esperança. The hope is the coming of Jesus. A esperança é a vinda de Jesus. That we are going to come back with him. Que iremos retornar com Ele. We're going to experience a resurrection in the body just like he did. Iremos experimentar a ressurreição de corpo como Ele. And that he's going to establish his kingdom here on earth. E Ele irá estabelecer o seu reino aqui na terra. That's why when he taught us to pray. É por isso que quando Ele nos ensinou a How did orar, the Lord's Prayer, you all know the Lord's Prayer? a oração do Pai Nosso, conhecemos todos aqui, sim? Our Father in heaven, Pai Nosso que estás no céu, hallowed be thy name. santificado seja o teu nome. I want to die and go to heaven. Eu quero morrer e ir para o céu. No. Não. Your kingdom come. Teu reino venha. Your will be done Tua vontade seja feita on earth aqui na terra, as it is in heaven. como no céu. So the direction, and this is I teach this message in a very simple way. Eu ensino essa mensagem de maneira bastante simples. Can we all do Vamos this todos together? fazer isso? Levanta o dedo.
Jesus said you must become like children. Yeah? Jesus disse que precisamos nos tornar como crianças. Yeah. Sim? No. Sim. Come Ó, down. é assim? Não. É This is assim. the direction of the coming of the kingdom Essa of é a God. direção do reino vindo. At the end of the Bible, No fim da Bíblia, in Revelation chapter 22, em Apocalipse 22. what is the picture that we see? Qual é a imagem que vemos ali? I'm going to read a few verses. Eu vou ler alguns versículos para você. Revelation 21, Apocalipse 21, verses 1 through 3. versículos 1 a 3. You can read them in Portuguese, that's better. Okay. Yeah, Revelation 21, verses 1 through Apocalipse 3. 21, versículos 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Do you see the direction? Vocês viram a direção? I saw the holy city, Eu vi a santa New cidade, Jerusalem, coming down out of heaven. a nova Jerusalém que descia do That means céu. John is standing on the earth, Isso quer dizer que João estava de pé na terra and the New Jerusalem is coming down to where? e a nova Jerusalém estava descendo para onde? Down to this earth. Descendo para esta terra. And then he heard a voice. Aí ele escutou uma voz: Behold, Eis the house of God, que o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, God's dwelling place, o lugar da habitação de Deus, God's home, o lar de Deus, is with us é here. conosco aqui. That's the big story of the Bible. Esta é a grande história da Bíblia. The God who made heaven and earth, Deus que criou os céus e a terra, the universe, o universo, the galaxies. as galáxias. He has a home, Ele tem um lar, a tabernacle. That's what the Mishkan means. tabernáculo, é isso que quer dizer aqui. The meaning of the tabernacle, Mishkan. A palavra tabernáculo, o significado mishkan, Is from the same Hebrew word. vem da palavra hebraica. You all sing Shekinah glory, A Shekinah mesma, glory. quando a You gente know that fala song? glória Shekinah, Shekinah, sabe? You have that song in Portuguese also? Vocês já ouviram isso Yeah. em português? That's the same root. It's the same É a word. mesma raiz. Mishkan Shekinah. Mishkan, Shekinah. Shekinah. It means the presence, the dwelling place, Presença, lugar de habitação, where God himself is living. aonde o próprio Deus habita. And there's a place where he lives right now. Existe um lugar aonde ele permanece, onde ele vive agora. Jesus is there, Jesus está lá, sitting at the right hand of the Father. sentado à direita do Pai. We see pictures of this in the book of Revelation. Nós vemos essas imagens no livro de Apocalipse. It's somewhere up there, out there in the center of the universe. É um lugar lá em cima, no centro do universo. And the big story of the Bible Mas a grande história da Bíblia is that God said é que Deus disse to his son, para o seu filho: let's make galaxies. façamos então as galáxias. And in the middle of those galaxies, there's this Milky Way galaxy. You know how to say Milky Way? Okay. Milky Way, yeah. Nesse monte de galáxias existe a Via Láctea. And the middle of that galaxy is this one little solar system. E naquela galáxia existe um sistema And solar. in that solar system, we're going to make one planet. E no sistema solar iremos fazer um planeta. And it's going to be the Garden of Eden. E It's going to será be então a o special Jardim do Éden, place um lugar especial, where men onde homens like you, my son, como eu, meu the father filho, is saying, he says, can dwell. o pai diz, o meu filho pode então habitar aí. And we're going to take this home Iremos então pegar este lar aqui and we're moving there. e nós iremos transportar para lá. God is moving house. Deus está trazendo a sua casa. Wow. Uau!
That's amazing. Isso é incrível. That's our hope. Esta é a nossa esperança. And we are going to live in resurrected bodies E nós iremos viver em corpos ressurretos with him. com Ele. Now, this message of the coming of the kingdom of God Esta mensagem sobre a vinda do reino de Deus was a central part of the gospel preaching of the apostles in the New é Testament. uma parte central da pregação do evangelho dos apóstolos no Novo Testamento. Let's just look at one example. Vamos olhar um exemplo? Titus chapter 2, Em Tito capítulo 2, verses 11 through 14. versículos 11 ao 14. There are many places in the New Testament Existem muitos lugares no Novo Testamento that give a neat little summary package of the gospel of the kingdom of que God. entregam resumos muito bons acerca do evangelho e da vinda do reino de Deus. One of them is Uma delas, Acts chapter 3, Atos 3, verses 19 through 21. versículos 19 a 21. That's where we get the word tikkun from. A palavra tikkun vem dessa passagem. Here in Titus is another example. Aqui no livro de Tito há um outro exemplo. Why don't you go ahead and read it? Vamos Titus ler então. chapter 2, verses 11 through 14. Tito 2, 11 a 14. Diz assim: Pois a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo, particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. You see that? This is the whole gospel, Você viu praticamente o evangelho todo explicado aqui? right? The Sim. grace of God has appeared. Jesus has come. A graça de Deus, Jesus veio. He brings salvation to all men. Ele trouxe a salvação a todos os homens. And if you receive that salvation, Se você recebe essa salvação, it instructs you to live, to deny ungodliness and worldly desires and fight against all the flesh and sin in this world. aqui te instrui para você negar todos esses desejos mundanos e da carne e os pecados deste mundo, To live godly and righteous lives right now. para vivermos vidas com retidão e justas agora, Holy, personal holiness. em vida pessoal de To santidade, be the salt and the light in your schools, in your homes, in your country, everywhere on this earth. para sermos sal e luz em todos os lugares que nós formos. He says, in the present Que age. diz, nesta época atual. By the way, this is, for we as Jews, Falando nisso, nós como judeus, when we talk about the kingdom of God, quando falamos sobre o reino de Deus, it's less a place and more of an age. não se trata tanto de um lugar, se trata de uma era. We say the Olam Haba, Nós the falamos coming Olam age. Rabá, aquela Yeah. era vindoura. Sim, That the kingdom of God is coming here. o reino de Deus está vindo aqui. It's not about going to another place. Não tem a ver sobre irmos para outro lugar. It's about a new age. É uma nova época. A renewed heavens and earth. Céus e terras renovados. And so we're waiting and Estamos expecting. aguardando, esperando. And verse 13 says, looking for the blessed hope, No versículo 13 diz assim: estamos aguardando a bendita esperança, the appearing of the glory of our God and Savior, Jesus Christ. a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. I think you also were singing a song about that, Eu weren't acho you? que vocês estavam até cantando uma outra música sobre isso Something hoje. about coming and with your glory. Acerca de That vir was a com a tua song? glória. Teve uma das canções que foi assim. Olha, I'm learning a little Portuguese. Gente, eu estou aprendendo um pouco de Okay? português, tá? Yay! É. I also Google Translate also helps me a little bit. Aí o tradutor do Google também me ajuda. This says that the blessed hope simply means the greatest hope, the most Aqui important diz a bendita esperança, que nada mais é do que a mais importante esperança. hope. The greatest Christian hope A maior esperança cristã is é Jesus Jesus returning
retornando, the second coming of Christ, a segunda vinda de Cristo and the coming of the kingdom of God together with him. e a vinda do reino de Deus junto com ele. Amen? Amém? So if anybody asks you tomorrow, Se alguém te perguntar então amanhã, when you go to work or you go to school, quando você for para o trabalho ou para a escola, and someone says, "Boy, you seem very lively and hopeful. e alguém falar assim, você parece que está You muito esperançoso, have a positive outlook on life. você está com uma visão muito positiva sobre a vida. O And que you're está a acontecendo? Christian, right? Você é cristão, certo? What is your hope? Que esperança é essa? How will you answer? Como que você vai responder? Here it is. Aqui está essa resposta. Okay? Okay. That's our big hope. A nossa grande esperança é And essa. that's why Israel is important. É por isso que Israel é importante. Because, brothers and sisters, Por quê? Irmãos e irmãs, if our hope and the message of the kingdom of God is up there, se a nossa esperança e a mensagem do reino de Deus é lá em cima, and we're going to die and go up there, and that's the end of the story, e a gente vai morrer e a gente sobe para lá e acabou. who cares about Israel? Gente, quem que se importa com Israel? Who cares about Brazil? Quem se importa com o Brasil? Who cares about this earth? Quem se importa com esse planeta? But that's not the message. Não é a mensagem. He's coming back. Ele está voltando. He is a person, Ele é uma pessoa and he's coming back to a place. e ele vai vir retornando para um lugar. The book of Zechariah tells us very O clearly livro de Zacarias nos diz claramente. that place is the Mount of Olives. Este lugar é o Monte das Oliveiras. His foot is going to touch that mountain. Seus pés irão pisar sobre aquele monte. In Revelation chapter 1, John sees the glorified Jesus, Em Apocalipse capítulo 1, João vê Jesus glorificado. white hair, Cabelos brancos, fire in his eyes, fogo nos seus olhos, the sword of the word of God in his mouth. a espada da palavra de Deus na sua boca. And he says, and his feet, his legs E are os seus like brass. Pés e as suas pernas são como bronze. 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 É brass? Seria Brass is bronze? Yeah, I don't know. It's close enough. close enough. Close enough. Perto bastante, gente. Have anybody here ever picked up something made of bronze? Alguém aqui já pegou algum material feito de bronze, It's de um metal? very, very heavy. É muito pesado. In fact, in the ancient world for the Jews, this is the heaviest thing that they knew. Para o povo judeu, este é o elemento mais pesado que eles conheciam. And in John's vision, he says Jesus' legs Na visão de João, as pernas de Jesus are like that. são assim. You've thought about this before? Você já pensou sobre isso antes? Boom, Tum, boom, tum, boom, tum, boom. tum. Like one of those cartoons Como with the giant walks. Dos Boom, and the desenhos whole- que o gigante and anda. everything shakes. E tudo sacode. That's the weight Esse é o peso and the glory of God. e a glória de Deus. By the way, this is Falando also, nisso, there's a little Hebrew trick here as well. existe uma pegadinha hebraica aqui. The Hebrew word for, well, there's several words for glory. Existem várias palavras que falam glória. The most common one A mais comum is kavod. é kavod. And the root meaning of kavod A raiz desse significado de kavod is heavy. é pesada, Heavy. pesado. We just, in Hebrew, we say this is heavy. Em hebraico a we gente say, fala. say kaved. Tá pesado, é kaved. So God and Jesus is heavy. Pesados. 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 Eu acho que acabou a bateria. We'll go back and forth until they change it. Okay? So God, it says when Jesus' foot touches the Mount of Olives, it's going to cause an earthquake and split the mountain in two. Aqui diz que quando os pés de Jesus tocarem o Monte das Oliveiras, irá sacudir a terra e rachar em duas partes. Alô? Obrigado. Yeah? Okay. Obrigado. Obrigado. That's the picture
of the return of Jesus. Essa é a imagem sobre o retorno de And Jesus. there's many, many more details. Há muitos e muitos mais detalhes, But I'm not going to talk about that mas eu tonight. não vou falar sobre eles hoje à noite. I want to talk about O que eu quero falar a message which we call the two great conditions for the return of Jesus. O título dessa mensagem é As Duas Grandes Condições para o Retorno de Jesus. Because if we say this is the most important event and we're waiting for this event to happen, Porque se falamos, este é o evento mais importante que precisa acontecer, then we should, with many believers in history, be asking the question, muitos crentes na história fazem essa pergunta. when? Quando? How? Como? How will we know? Como saberemos? Let's open Bibles to Matthew 24. Vamos abrir em Mateus capítulo 24. Here's this scene just in the beginning of Passion Week. Aqui está o começo de uma cena no que chamamos de a Semana da Paixão. And Jesus is sitting on the Mount of Olives. Oh. Jesus está sentado no Monte das Oliveiras, pega aí. And they're looking down at the Temple Mount. E eles estão olhando para baixo, para o templo da montanha. How many of you have been to Jerusalem? Quantos aqui já vieram a Jerusalém? Já estiveram lá? Okay. Ok. Maybe you were a little disappointed Talvez você ficou um pouco desapontado. because you read in the Bible the Mount of Olives. Porque você lê na Bíblia, Monte das Oliveiras. You thought it was like the Andes, E you know, você some achou que giant mountain. fosse como os Andes, aqueles grandes montanhas. And Mount Zion Ou Monte Sião. and the Jordan River E o Rio Jordão. must be like the Amazon. Deve you know? ser como o Rio Amazonas. And then you're standing there Aí você chega lá, next to the Jordan River, do lado do Rio Jordão, and the tour guide is speaking about it, e o guia turístico está and falando you sobre o say, assunto. "Where is it? I can't see it." E ele fala, cadê? Não tô nem And he vendo. says, "It's right here." Tá aqui, ó. That's the Jordan River. Gente, isso aqui é Rio It's Jordão. from here about to there. É in some place. daqui até ali, ó. Tiny. Pequenininho. And the Mount of Olives, these E are o- very small. They're little O hills. Monte das Oliveiras, ele é bem pequeno, ele é baixo. 100 meters above another. 100 metros, um pouco small mais alto things. do que a próxima coisa ao lado. But they're sitting there, Mas eles estão lá and they ask the Lord. e perguntam ao Senhor. He's been prophesying to them. Ele tem profetizado a eles. He's been telling them about his coming. Ele tem falado sobre a vinda dele, o And they retorno. ask in verse 3, Versículo 3, eles perguntam. they say, "Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming, Então, of the end of the age?" dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Yeah, notice the language again. Escute a linguagem aqui. When is the end of the age? Quando é o fim da época ou da era? This is Jewish biblical thinking. Isso aqui é pensamento judaico bíblico. They're not talking about heaven. Não estão falando de céu. Well, they are talking about heaven, Estão falando até um certo but ponto. they are saying there's going to be a time. Mas ele diz, haverá um tempo. Time is moving forward. O tempo está indo adiante. You know, I said I came to the Lord in Japan. Eu contei que eu vim ao Senhor no Japão. I studied, my major university was East Asian Studies. No meu bacharelado universitário, eu era aluno de Middle Age Studies? East Asia. Ah, tá. Ásia, leste e Yeah, fé. Japan, Korea, Japão, China. China, leste asiático. Muito obrigado. Yeah, there's the Japanese. I hope. Aí o Yeah, japonês está falando. Ó. And you know, we studied also India A and gente many things. estudou a Índia também. And you know, in that part of the world, Esta parte do mundo, time goes like this. o tempo vai assim, ó. Karma. Karma. You heard of karma? You know, you die, Você já ouviu falar sobre and karma? your spirit is Que o reincarnated. seu espírito, você morre, o seu espírito And then maybe as an reencarna. animal, if you were a good person, you got a good reincarnation. Se If you're a você foi bad, uma boa pessoa, você teve uma boa reencarnação. and it just keeps on going round and round. E ele tem que ficar rodando e rodando e There's no rodando. beginning and no end. Não tem começo, não tem fim. But the Jewish worldview, Mas a visão judaica, the biblical one,
a bíblica. Our Judeo-Christian world O nosso mundo says judaico-cristão there's a beginning diz que tem começo and it's moving e forward está indo adiante and it's pointing to the seventh day, e está apontando para o sétimo dia, the ultimate rest, o maior dos descansos, the kingdom of God. o reino de Deus. There's an age which is coming. Existe uma era que está chegando, It's coming está vindo and we're moving towards e it. estamos indo em direção àquela. This is very important. Isso é muito importante. This also is what gives meaning to history. Isso também é o que traz significado à história. Our Judeo-Christian worldview A nossa visão de mundo judaico-cristã, is based on the significance of history. ela é baseada na significância da história. That Abraham believed in God Abraão creu em Deus and it was credited to him for e righteousness. foi então contado a ele, foi dado a ele como justiça. God makes covenants in history. Deus faz alianças pela história. And so time is important. O tempo é importante. In the Eastern worldview, time just kind of goes around and round. Na visão leste asiática, o tempo vai rodando e rodando. So they're saying, okay, Lord, Então eles dizem: ok, Senhor, you're talking about the end of the age. você está falando sobre a consumação do século, The days of the Messiah. os dias do Messias. You are the Messiah. Tu és o Messias. What's going to happen? O que vai acontecer? And then he begins to tell them. Aí ele começa a dizer para eles. And this is a huge teaching. We could go into all these details. We're not going to do É that tonight. ensinamento muito grande, muito detalhado. Nós não vamos entrar We're nisso going to agora. just look at two big things that the Bible says are going to happen Mas temos que ver duas coisas muito grandes que a Bíblia diz que irá acontecer before Jesus comes back. antes de Jesus voltar. The first has to do with the preaching of the gospel of the kingdom of God to the entire A world. primeira delas tem a ver com a pregação do evangelho do reino para o mundo todo. And that is in Matthew 24, verse 14. E isso se encontra em Mateus 24:14. Why don't you go ahead and read that? Vamos Matthew ler, 24, então. 14. Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu preciso de um pouco mais de monitor, por favor. Go ahead. Jesus said something about the monitor? I just asked for a raise. Just kidding. Sure. Jesus pediu para That's not- aumentar o volume? It's not in the Bible. It was Desculpa, All right, gente, all right. não é heresia, All não. okay. Pouquinho mais. Obrigado. Do you hear this as a condition? Vocês, então, escutam isso como uma condição, You all know requerimento. what a conditional language is? Vocês entendem o que é linguajar condicional? If, then. É que se, então, Right? If A, B, C happens, then X, Y, Z will se happen. A, B, C e D acontecer, então X, Y, Z Yeah? And he acontecerá. says this. He's saying if or E- when this gospel of the kingdom of God will be preached to every ethnos. The Greek word is ethnos here. Então ele diz assim: se e quando este evangelho do reino for pregado para todos os etnós, Then the end will aí come. então o fim virá. Perdão. Well, brothers and sisters, Bom, irmãos e irmãs, I want to share with you a few statistics eu quero te mostrar algumas estatísticas about what has been happening in the world sobre o que tem acontecido no mundo concerning the fulfillment of this condition. acerca do realizar, do cumprimento desta condição. Now, and the first one has to do with Bible translation. A primeira delas tem a ver com a tradução da Bíblia em línguas. Now, you all are blessed to have a full Bible in the Portuguese language. Vocês são muito abençoados de ter uma Bíblia completa na língua portuguesa. Actually, you probably have 20 translations, Oh, more, I'm guessing. More? Temos pelo menos umas 20 traduções disponíveis. In English, it's crazy. There's like 300 translations Em now, inglês é uma loucura, porque tem 300 versões da Bíblia. right? But that wasn't so. Mas não era assim. And it's important to understand what's been happening Precisamos entender o que tem acontecido. because here Jesus, he said, the gospel of the kingdom of God. Jesus aqui está falando o pregar do evangelho do reino de Deus. Now, what we understand O que entendemos? is there is the gospel of personal salvation, Existe o evangelho da salvação pessoal, what I shared at the beginning, que eu falei no começo da which is mensagem, very simple. que é muito simples. And if you can learn the language of another people, Se você consegue
aprender a língua de um outro grupo? You know, there are many people groups in the world that didn't even have a literate writing system. Existem várias línguas do mundo que nem tinham sistema de escrita. I'm sure in South America there were many Indian tribes who Eu had no tenho writing system. certeza que muitas tribos indígenas na América do Sul não tinham escrita estabelecida. Until the Europeans arrived and brought Spanish and Portuguese. Até que os europeus chegassem e trouxessem espanhol e But you could, português. let's say you didn't, we'll go back 500 years Vamos imaginar, você volta 500 anos na história agora. and you went to a native Indian person in the E Americas você chega para uma pessoa nativa, um índio ali nas and you Américas, lived with them for a few years, e você morou ali com essas pessoas por alguns anos. you could communicate Você pode então comunicar about God, sobre Deus, sin, pecados, separation, separação, and forgiveness, perdão and eternal life. e vida eterna. And the person could believe that A pessoa poderia então crer and be naquilo born again e nascer de novo, without a Bible, sem Bíblia, okay? ok? But Jesus said the gospel of the kingdom of God, Mas Jesus disse que o evangelho do reino de Deus, because the gospel of personal salvation is really just the beginning. o evangelho sobre a salvação pessoal, gente, é só o It's começo. the entrance into the kingdom of God. É o ponto de entrada para o reino de Deus. Once you get inside the kingdom, A hora que você entra you nesse find reino, out that there's much more to this message. você vai ver que tem muito mais coisa nessa You find mensagem. that there's a message of personal holiness, Existe uma mensagem de santidade pessoal, of the transformation of your family, transformação da sua família, of the transformation of a society, transformação de uma sociedade, of biblical values from the Torah onward through the New Testament, valores bíblicos que vêm da Torá até o Novo of Testamento, understanding the message about Israel and the end times. compreensão da mensagem sobre Israel e o fim dos tempos. This is all the gospel of the kingdom of God. Este é o evangelho do reino de Deus. And for that gospel of the kingdom of God to reach every ethnic group, you must translate the Bible. They E must para have a Bible. este evangelho do reino de Deus ser pregado para todos os povos, precisa haver tradução Now- bíblica. Right? Sim? Listen to this. Escuta só então, gente. Until the 1800s, Até 1800, o século there were 19, only 70 translations of the Bible in the whole world. existiam apenas 70 traduções da Bíblia no mundo todo. Okay? That means from the time of the apostles, Isso quer dizer que da época dos right? apóstolos, If we had like a graph here, se a okay? gente tivesse um gráfico aqui, ó, This is XY. Which então is, temos X e Y. which one's which? X, X and Y? Okay. Aham. All right. X e Y. My wife is a math teacher. A minha She'll correct me. esposa é professora if de I get wrong. matemática, então eu vou ser corrigido Yeah. se eu errar. All right? Okay. And this is time, Aqui está o tempo, and this is Bible translation. aqui é a tradução da Bíblia. From the beginning, for 1,800 years, Então, it was growing just a tiny little bit nos of a like primeiros this. 1800 You with anos me? estava crescendo só um pouquinho, a curva subiu só um Okay. pouquinho, ok? By 1930, Então, em 1930, the number became 900. o número se transformou para 900 traduções. Today, Hoje, there are about 1,800. existem 1.800 versões traduzidas da Bíblia. Many of those Línguas. are only New Testament. E muitas delas são apenas o Novo Testamento. There are the people you've heard of Wycliffe Bible translators. Talvez maybe? você já escutou de uma entidade chamada Wycliffe, tradutores da Bíblia. They say that there are about 7,000 languages Eles that are dizem being used today. que existem 7.000 línguas em uso hoje no mundo. And there are Dialetos. still about 100 million people on the earth who don't have a Bible in their language. E existem ainda cerca de 100 milhões de pessoas no mundo que não têm uma Bíblia traduzida na sua língua. Starting in, let's see, in 1999, Em 1999, Wycliffe Bible translators essa entidade, Wycliffe, tradutores da Bíblia, announced something they called Vision 2025. anunciaram um projeto chamado Visão 2025. And they said by 2025 we will have a Bible translation started. It will be at least on the way
starting in every single language on the earth. Disseram que até 2025 iremos ter dado início, não completado, mas teremos dado início a todas as traduções de todas as línguas da Bíblia no mundo. Now, Agora, think about that. pensa nisso. For a long time, Por um tempão, the increase, the growth was very little. o aumento foi muito pouco. And you come into the 1800s, E você vai entrando no século XIX, 1830, 1850, 1830, 1900, aí and you begin 1900. to see a great acceleration Você vê uma aceleração gigantesca. in this very, very important condition for the condition. E esta é uma condição muito importante para a grande condição, Okay? ok? And now I checked into this a few weeks ago, Eu chequei esse dado algumas semanas atrás. mainly because of the COVID-19 virus. Principalmente pelo Covid-19, Things got messed up in as this. coisas ficaram bem bagunçadas And they've nesse put, projeto. instead of 2025, they're saying 2029 now. Ao invés de 2025, estão dizendo 2029 para isso ser realizado. For most of church history, Para a maior parte da história da igreja, the church didn't even know how great the task was. a igreja nem sabia qual era o tamanho dessa tarefa. They had no idea how many languages there were in the Não world. tinham nem ideia de quantas línguas existiam no mundo. You know, back 500 years ago, 600 years ago, 500, 600 anos atrás, in the Catholic Church, a igreja católica, whether it was in Spain or Portugal, na Espanha ou em Portugal, the missa, the mass, everything was in Latin. as missas eram no latim. They thought we don't have to translate the Bible, everyone is going to learn how to say something in Latin. Eles diziam, a gente não vai traduzir a Não, Bíblia, não. todo mundo vai aprender a falar em latim e entender. But today, Mas hoje, we know, sabemos, we have the data, temos os dados. we know what the task is. Agora entendemos o tamanho da tarefa. And there are groups of people planning. They understand we can do this. We raise money. We're going to raise people. We'll teach people. We're going to finish this task. Está sendo feito, estamos levantando dinheiro, estamos levantando as pessoas, empregando os talentos e vamos cumprir essa tarefa. That's happening in our day. Gente, isso está acontecendo no nosso dia de hoje. Jesus said, Jesus disse, when this gospel of the kingdom quando este evangelho do reino is preached, for pregado, can I borrow your Bible? emprestar sua Bíblia, por It gentileza. doesn't work with an iPhone. Não funciona com iPhone, não. You know, he said when the gospel of the kingdom of Ele God, disse que quando o evangelho do reino de Deus it's contained in this holy book, estiver contido neste livro santo, the Old Testament Hebrew, o Antigo Testamento que vem do hebraico, New Testament Greek, o Novo Testamento and que vem do grego, it can be translated into every tribe, tongue, and nation on this earth. e poder ser traduzido para todas as línguas, tribos e nações desta terra. And they can read and study. E eles podem ler e estudar. And they can bring the kingdom of God into their society. Eles podem trazer o reino de Deus para as suas sociedades. That's happening today. Isso está acontecendo hoje. Okay. The Ok? second thing Segunda coisa, is very much related. que é muito relacionada a isso. It has to do with church growth, the growth in world missions that has taken place during our Tem lifetime. a ver com o crescimento da igreja e de missões mundiais durante a nossa época agora. Okay, here's some statistics. Algumas estatísticas. Today, there are about 2.5 billion Christians on the earth. Hoje em dia existem 2,3 bilhões de cristãos no planeta. That includes the Catholics and the Incluindo Orthodox churches, all católicos, the different churches, Christian churches. Ortodoxos, igrejas cristãs. There are about 1 billion Protestants. We're Protestants. Existem 1 bilhão de protestantes. Nós aqui somos And protestantes. actually, for the last 100 years, E nos últimos 100 anos, the fastest growing segment of Christianity o segmento mais rápido de crescimento no cristianismo is Cornerstone Church. é a igreja Cornerstone. Hallelujah! Aleluia! Well, it's what we call É o que Pentecostalism. chamamos de pentecostais. Why Pentecost? Pentecostes. Sim? Because we like that holiday? Vocês gostamos desse feriado, sim? No, it's because of the outpouring of the Holy Spirit. Não, é o
And derramar do Espírito Santo que we'll aconteceu. talk about that in just a minute. E falaremos em um minutinho sobre isso. Listen to these statistics. Escute essas estatísticas. It took 18 centuries for practicing Christians to grow from 0% of the world's population to 2.5% in 1900. This is practicing Christians. Levaram 18 séculos para que cristãos praticantes crescessem de 0% da população mundial para 2,5% em 1900. E estamos falando só de cristãos praticantes. Okay? Remember that graph? Lembra do gráfico? Similar. É similar. It was very slow going. Muito devagar. 0%, 0%. 1,800 years, E aí, 1900. 1.800 anos de tempo. Christians became 2.5% Aí os cristãos, 2,5% of the world. do mundo todo. By 1970, Em 1970, 5%. 5% agora. Double Dobrou in 70 years. em 70 anos. Okay? Ok? In the last since 1970, how long is that? 55. No, wait a minute. That's 55 years. Very good, very fast. Desde 55 years, 1970, 55 anos se passaram. it has grown to about 14%. E cresceu agora para 14% da população mundial. Today, there is one practicing Christian for every 6 people worldwide. No mundo todo hoje, para cada 6 pessoas, um é praticante do cristianismo. Wow. Uau! That's an incredible É acceleration. uma aceleração gigantesca. What's happening? O que está acontecendo? What Jesus said is coming to O pass. que Jesus disse está acontecendo. The third thing A terceira coisa has to do with Pentecostalism. tem a ver com o pentecostalismo. You know that until about the same time period that we're talking about, Você lembra de que a mesma época que estamos falando agora, for a long time, por um tempão, what we call the charismatic gifts, o que chamamos dos dons carismáticos, speaking in tongues, falar em línguas, healing, cura, laying on of hands, imposição de mãos, prophesy, profetizar. was very, very, very little. Era bem You see pouquinho. some testimonies of some crazy monks Vocês- here and there in the Middle Ages, and Vocês- everybody thought they were nuts. Existem alguns testemunhos acerca de alguns monges que estavam lá naquela era que todo mundo achava que eram loucos. And then, E aí, boom, bum! you hit the late 1800s, Começa no final do século XIX. early No 1900s. começo do século XX. And what O happens? que acontece? Shoda that happens. Chora baixaias. A baptism of the Holy Spirit Batismo do Espírito Santo vem. begins. It started in Los Angeles and a few Começou other em Los places, Angeles, foi para began outros to move lugares around the e globe começou a se multiplicar and pelo mundo. start a whole movement E começou grande that movimento has become the fastest growing segment of e Christianity. que se tornou o maior crescimento do cristianismo, que é esse segmento. There are about 600 million Pentecostal Christians in the world. Existem cerca de 600 milhões de pentecostais cristãos no mundo hoje. Some Christian scholars who study Christian history, Alguns acadêmicos que estudam a história da igreja, they call it a third epoch. eles chamam isso de terceira época. You have this long epoch of the Catholic and Orthodox churches, Temos essa longa época dos católicos e ortodoxos. and then you come to the 1500s, Aí chega no século to what we XVI, call the Protestant o Reformation, que chamamos da reforma protestante, and the restoration of a lot of biblical faith. a restauração de muita fé That's bíblica. the second epoch, Esta foi a segunda época which birthed many new churches and movements in Christianity. que deu início e nascimento a muitas igrejas And e now, movimentos no cristianismo. since we come into the 20th century, E ao entrarmos no século is XX, a third new epoch of the Pentecostal charismatic epoch. é a terceira época, que é a chamada de pentecostal. And it all happened around the same time. E tudo foi acontecendo ao mesmo tempo, The late 1800s, que foi assim, early 1900s. começo do século XIX, It's like XX. all of these things, it's like the father and son are sitting there É assim, ó, o pai e o filho estão lá em in cima, that command center up there in heaven. lá no centro de comando, no And the céu. things are going along very like they're driving a É car. como se eles estivessem dirigindo um carro. And for a long 1800 years, Jesus' foot, that foot is heavy, but it's just
Por 1800 anos o pé de Jesus era assim, ó. And Bem then pouquinho. the father says, enough, Aí let's de move this repente thing o pai forward. fala: chega, vamos para frente. Let's go. Vamos embora. And Jesus' foot starts getting heavier on the pedal, the O pé de gas pedal. Jesus começa então a ficar pesado naquele acelerador. Zum! That's what it's like, É assim que acontece, okay? ok? If you don't like cars, Se você não gosta de we'll carros, find another parable for a you. gente encontra outra parábola para te explicar. Let's look at the second condition. A segunda grande condição, It's also right there in the book of Matthew. que está ali no livro de You have to Mateus, turn back você tem que to voltar the end of chapter 23. no final do capítulo 23. Chapter 23 of Matthew, Capítulo 23 de Mateus, most of it a maior parte dele is Jesus rebuking and scolding the Jewish religious leadership. é Jesus repudiando, corrigindo e trazendo advertência para os líderes religiosos. He says some of the harshest things Ele fala as coisas mais brutas que existem to the leadership of our people. para a liderança do nosso povo. He says, you travel over land and sea to make one proselyte, one disciple. You make him twice the son of hell that he was before. Você que viaja por toda parte para fazer um discípulo, você faz o pior de todos eles. He calls them broods of vipers, snakes, Víboras, bruta de víboras. hypocrites. Hipócritas, hipócritas. Very, very harsh. Linguajar muito duro. But then you come to the end of the chapter, Aí você chega no fim do capítulo. and Jesus suddenly changes his tone. De repente, Jesus muda de tom. Why don't you read verses 37 through 39? Vamos ler versículos 37, Matthew 23, Ao verses 39. 37, 38, and 39. Mateus 24, 37, 38 e 39. Diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do homem. Here, Jesus suddenly, he transforms himself into like a mother hen Daqui a who's pouco... speaking to his little chicks. Hang on, I think I read the wrong... I apologize. That's okay. 30, Matthew 23, 37, 38. 23. Desculpa, gente. I heard 24. Oh, okay. It's Ok, all right, vamos it's all voltar. right. Mateus It's all good. 23. It's all good scripture. Gente, é tudo Bíblia boa. Versículo 37 a 39. Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois que, desde agora, já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. By the way, I didn't introduce you Falando properly. nisso, eu não te apresentei He's apropriadamente. doing a very good job. Ele está fazendo um bom trabalho. Thank you. He is the director of our U.S. office Felipe é diretor do nosso escritório nos Estados for Unidos Tikkun Global, para a Tikkun Global. and he's an amazing man of God. E ele é um grande homem de Deus. Obrigado. Thank Amen, you. amen, Thank you so amen. much. Toda Obrigado, rabá. tio. And his friend too. He's a friend of Farley's. E ele é amigo do Farley. Yeah. Nossa, fiquei com So calor agora. Jesus Peraí. here. You go ahead, take your time. It's hot. We're getting. This is, É ruim falar da gente, né? Yeah. We don't need to sweat too much. Ok, vamos lá. All right. Has anybody seen a mother hen with her little chicks? Alguém aqui já viu uma galinha com os seus pintinhos? Have you seen that? Você viu? I haven't. I saw it a long time ago. Eu vi há muito tempo atrás. For some reason, every time I read this, Por alguma razão, todas as vezes I que eu think of leio, Snoopy and Woodstock. eu penso sobre o Snoopy e o Woodstock. You know, the Woodstock, Sabe? those little chicks, and everywhere Snoopy goes, they just Aonde o get Snoopy vai os pintinhos. That's what I think about. Eu penso dessa He forma. speaks very tenderly, Ele fala de maneira muito terna, motherly. de maneira materna. And he speaks to whom? E ele fala a quem? He says, Jerusalem, Ele Jerusalem. fala, Jerusalém, Jerusalém.
I've longed to gather you. Eu quis tanto ajuntá-los. This is Jesus saying, listen, I've been here before. Aqui é Jesus dizendo, eu já estive aqui. I'm the Messiah. Eu sou o Messias. I'm the Son of God. Eu sou o Filho de Deus. It's my spirit who has been speaking to you through all the prophets. O meu Espírito tem falado com vocês através dos profetas por todo esse tempo. I was there on Mount Sinai with Moses. Eu estava lá no Monte Sinai com Moisés. I've been wanting to gather you. Eu sempre quis ajuntá-los. But you just keep on rejecting me. Mas vocês continuam me rejeitando. And then he says, E aí ele diz assim, which is something he prophesied many times. algo que ele profetizou muitas vezes. Your house will remain desolate. Sua casa permanecerá desolada. Jesus prophesied the destruction of the second temple. Jesus profetizou a destruição do segundo templo. The destruction of Jerusalem, A destruição de Jerusalém. which took place a little over 30 years later. Que aconteceu há mais ou menos 30 anos depois da profecia. Which is a terrible, terrible moment in our nation's history. Que foi um momento terrível na nossa história de país. Actually, we're almost... We have Nós temos a day. I don't want to call it a holiday. It's really a day of mourning. eu não vou chamar de um feriado, mas é um dia de lamentação. It's the 9th of Av. É o 9º dia do mês de Av. Av, the month of Av is more or less August. Av é mais ou menos em agosto. And it turns out that in Jewish history, many very tragic events have taken place on this day. E muitos eventos trágicos na história judaica aconteceram nesse dia. And one of them is the final destruction of the second temple in Jerusalem. Deles foi a destruição final do segundo templo. And it was a terrible time for the E Jewish foi people. tempo terrível para o povo judeu. 70 years after that, 70 anos depois disso, the Jewish people rebelled against Rome again. o povo judeu fez uma rebelião contra Roma. And that also turned into a complete disaster. E isso se tornou um desastre completo. And Jesus prophesied this. Jesus profetizou isso. He prophesied that our people would go into exile for a very long time. Ele profetizou que o nosso povo iria para o exílio por muito tempo. And he understands how terrible it's going to be. E ele entende o quão terrível seriam essas coisas. But then he says, Mas aí ele disse, there's a condition. existe uma condição aqui. If you will say, Se você disser, Baruch haba, Baruch haba, B'Shem Adonai, Beshem Adonai, B'Shem Yehovah, Beshem Yehovah, you will see me again. vocês então me verão novamente. Do you hear the condition there? Vocês escutaram a condição que ele deu aqui? He says, if somebody, Ele falou, se alguém, some group of people, algum grupo de pessoas, somewhere em algum lugar, will say this, disser assim, then I will return. aí então eu voltarei. That's a conditional statement. Esta é uma condição de declaração. Here's how we understand the fulfillment of this condition. Nós entendemos o cumprimento dessa condição assim. First of all, who is he speaking to? Primeiro de tudo, com quem que ele está falando aqui? Remember, in Matthew 23, for most of the chapter, he's speaking to the religious, and back then the religious and political leadership was the same thing. Mateus 23, ele está falando com os líderes religiosos que eram políticos, eram a mesma coisa. And he's speaking to the leadership of the Jewish nation. Ele está falando com a liderança da nação judaica. But then at the end, Mas no fim, he changes his address. ele Who he's muda então and he says Jerusalem para quem ele fala. Ele diz assim, Jerusalém, twice. 2 vezes. The Bible doesn't waste ink. A Bíblia não tem falta de tinta. Twice. 2 Jerusalem, Jerusalem. Jerusalém, Jerusalém. Now, it's very hard to communicate what that means to Jewish people. É muito difícil comunicar o peso do que isso significa para o povo judeu. I think if for most of our history, Eu acho que a maior parte da nossa if you história, found a Jewish person se você encontrar uma pessoa judia and you said, you're Jewish people, you're the people of the book. e você falar assim, vocês, o povo judeu, são o povo desse You livro. have this faith Vocês têm a fé in one God. em um Deus. Tell me in one word. Então me diga em uma palavra, One word.
uma palavra. What is the essence of your faith? Qual que é a essência da sua fé? I think the top 3 answers Eu acho que as 3 principais respostas would have been seriam assim. in no special order. E não é uma sequência correta aqui. Torah, Torá, the Word of a God. palavra de Deus. Messiah, Messias, which is the messianic age, the coming of the kingdom of que God. é a era vindoura do Messias, Or Jerusalem. ou Jerusalém. Because Jerusalem represents Jerusalém representa this faith, this understanding of the coming of the kingdom of God. o entendimento da vinda do reino de Deus. The new Jerusalem coming to this A Jerusalem. nova Jerusalém vindo para esta Jerusalém. You know, Jewish people, O povo judeu, well, most Christian people, you say grace, you say a prayer before you eat. a maioria dos cristãos, eles dão graças antes de comer. In Jewish tradition, Na tradição judaica, the longest prayers are actually at the end of the meal. a maior das orações é no final da refeição. You give thanks for what you've already eaten. Você dá graças pelo que você já comeu. Ve'achalta ve'savata ve'berachta, da, da, da. It's from a verse in Deuteronomy which says, you ate and you were filled and then you blessed. É um versículo de Deuteronômio que diz: você comeu, você está cheio, então você abençoa, você dá graças. And we have everything in Judaism is a set prayer. Tudo no judaísmo são orações já feitas. We have a book Nós temos um livro called the Siddur. chamado de Siddur. And all of the Jewish prayers are written in the book. As orações judaicas já estão escritas nesse So livro. if you ever want to know what the Jews are praying in the synagogue, you can just buy a Siddur and read it. Se um dia você quiser saber o que os judeus estão orando numa sinagoga, compra um desses e leia. They don't do a lot of spontaneous things. Não existem orações ou coisas espontâneas. And one of those prayers is called Birkat HaMazon, the blessing after you eat for the Uma food. dessas orações é chamada de a bênção da refeição que você comeu. And it's kind of long, Ela é bem longa, and, é um pouco and longa. we sing it sometimes. A gente canta às But vezes, in those prayers, mas nessas orações, Jerusalem, Jerusalém, or the city of David, ou a cidade de Davi, is mentioned, I think, like 14 times. é mencionada, eu acho que 14 The vezes. Jewish hope for the restoration of Jerusalem. A esperança judaica para a restauração de Jerusalém, The Jewish hope for the return to Jerusalem. a esperança judaica para o retorno de The Jerusalém, Jewish understanding that this is the city of David o entendimento judaico que esta é a cidade de Davi and the Messiah is the son of David. e o Messias é filho de This Davi. is the city of the great king. Esta é a cidade do grande rei. And we pray that day 3 times a day. E a gente ora essas orações 3 vezes Day por after dia, day after day. dia após dia após dia, For 1,800 years. por 1800 anos. Thank you. Wow. Uau, obrigado aí. That's the right word. Esta é a palavra There's certa. no other people on the face of the earth like that. Não existe um outro povo como este na face da Now, terra. I know there's a great Brazilian diaspora. Eu sei que existe uma diáspora brasileira Here, gigantesca. this Brazilian, Este brasileiro he aqui, lives in Florida ele now. mora na Flórida. 20 years longer than you lived in Brazil now. Yes, Ele okay. mora nos Estados Unidos há 20 anos, mais do que ele viveu no Brasil. 2人 Brazilian ですか? 日本人ですか? These guys have lived longer in Japan E than esses they've lived caras in ali Brazil. viveram já mais no Japão do que no Brasil. Now, if I ask them, Se eu perguntar para eles, do you pray every day? você ora todos os dias? Oh God, take me back to Brasilia. Oh, Deus, me Brasilia. traga de volta a Brasília. I want to go back to the capital, Eu quero voltar à capital. to the nation, my homeland. Para a nação, No, para a no, minha no, terra no, natal. no, Tito. Não. And you in Miami Beach, in E- Boca Raton, e are you praying você for em that? Miami, em Boca Raton, você ora por isso? I don't think so. Eu não sei, eu acho que não. É que Brasília, né? But not just that. Now, Talvez Curitiba. now, let's imagine. Okay. I don't know what he said. Anyway, Mas é Curitiba, maybe, but not- Curitiba. Okay, now, okay, all right. Curitiba. Yeah, Curitiba, man, amen. Curitiba. Santa felicidade. All right, but imagine Imagina.
that the nation of Brazil was destroyed. Imagine se a nação brasileira fosse completamente destruída. That some great power came and took over and killed half of the people, and the other people were taken as slaves to the other country. Alguma superpotência veio, tomou conta e levou o povo todo cativo como escravos para outro lugar. No more Brazil. Não tem mais Brasil. And now you're taken to many different places in the world. E vocês foram levados para muitos lugares diferentes do mundo. Now maybe Talvez agora you might você talvez take this seriously. leve a sério o seguinte. You might teach your children Você ensine os seus to filhos speak the holy language of Portuguese. para falar a língua santa do português. You might tell them stories Você talvez conte histórias, and show them pictures mostre fotos of what life was like in Curitiba. como que era a vida em Curitiba. And you talk and you dream. E aí você fala e você Maybe, sonha. maybe someday we can return. Talvez um dia possamos voltar para lá. Now that you might do that for one generation, Talvez você faça isso por uma geração. and they might do it maybe to the next Talvez generation, essa geração conte para a próxima. 4 generations, 4 gerações. 5 generations, 5, 6 6 generations. gerações. The Jewish people did O this povo judeu fez isso for 90 generations. por 90 gerações. 90. Well, it depends how you count. If you count a generation as Depende. 25 years, or 30 years, 20. Depends how you count a generation. O termo geração pode ser contado por 25 anos ou 30 anos, depende quanto que você conta, como você conta, para ter esse número. We prayed. Oramos, We dreamed sonhamos of the day com o dia of the restoration. da restauração. And do you know what's happened? E sabe o que aconteceu? It's happened. Aconteceu. Aconteceu. In the psalmist says, we were salmista diz, like dreamers. Eram como aqueles que sonham. We could only dream of such a thing. Só podia ser sonho. And we cried a lot too. E a gente chorou muito a respeito. When we sat by the rivers of Babylon. Quando a gente sentava nos rios da And Babilônia. the Babylonians says, "Hey, come sing us one of your Zion songs." E os babilônios falavam, vem cantar uma das suas canções sionistas. We sang, E a gente cantava. but we also wept a lot. Mas a gente chorava também. And brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it's happened. aconteceu. And do you know when it began to happen? E você sabe quando começou a acontecer? Read your books. Read the books that Leia Pastor Farley is Os livros que o pastor Farley indicou aqui. he's not a bookseller. Ele não é vendedor de livros, He's not gente. making money from your Ele não books. está ganhando com nada acerca dessas vendas. Right? Certo? Right. Né? He Certo. wants you to read these books to understand Ele these quer que things. você leia esses livros para você entender essas coisas. We were gone for 1800 years. Por 1800 anos estávamos indo And then assim. just in the middle of the 19th E century, no meio do século 20, things started happening. as coisas começaram a mudar. I can't go into all the detail. Não tem como a gente fazer todos os detalhes. You know, my wife and falar I, deles. Minha esposa e eu. we are both Ashkenazi Jews. Nós somos judeus chamados de Our Ashkenazi. ancestors were in the Russia and the Ukraine. Os nossos ancestrais vieram da região da Rússia e da Ucrânia. And around the 1880s, E mais ou menos there were 1880, waves of persecution existiram grandes ondas de perseguição against the Jewish people. contra o povo And judeu. many Jewish people left. Muitos judeus foram embora. Many of them, most of them came to the United States of America. A maioria deles vieram para os Estados Unidos da América. Some came here to South America. Alguns vieram para a América do Sul. And a small number E um número muito pequeno of crazy dreamers, de sonhadores malucos, the os Zionists. sionistas. My wife minha is five. esposa. She's 5th generation in Israel. Ela já é a 5ª geração em Israel. Her father, grandfather, great-great-grandfather Pai, o avô, o bisavô, o trisavô dela were Zionist pioneers foram pioneiros sionistas. in the 1880s, Em coming back to 1880, Israel, voltando para a terra de to Israel, swamps, to nothing. só tinha pântanos e nada. And they began to work the Começaram land. então a trabalhar naquela terra. And here we are E today. aqui estamos hoje. We come from downtown Jerusalem. Viemos do centro da cidade de Jerusalém para cá. So when Jesus said, Quando Jesus disse, Jerusalem, Jerusalem, Jerusalém, Jerusalém, he's speaking to a city, ele está falando para uma cidade, the city, a cidade,
But he's not speaking to the stones. Mas ele não está falando às He's pedras. speaking to the people. Ele está falando ao povo. Because he said, you must say. Porque ele disse, vocês irão precisar dizer. People speak, stones do not speak. Pessoas falam, pedras não. And he said, you must say. Quando ele diz, vocês irão dizer. This verse from Psalm 118, verse 26, Este versículo de Salmo 118, versículos which is, 26. blessed is he who comes in the name of, Que of diz, Yahweh. bendito é aquele que vem no nome de Yahvé. And in Jewish culture, Na cultura judaica, this is the verse este é o versículo that we use que to usamos welcome the king para receber o rei, or a great dignitary. ou grande dignatário. Until today in Jewish weddings, Ou até hoje nos casamentos judaicos, when the bride and the groom enter the room, quando a noiva e o noivo entram na sala, everyone stands up todo mundo se levanta and says, e dizem, Baruch haba. Baruch haba. Welcome to they are the honored dignitaries today. Bem-vindo, nós damos honra aos dignatários de hoje. They are the stars of the show today. Eles são as estrelas desse show de hoje. Welcome to the king. Bem-vindo ao rei. This is Jewish people know when Jesus said this, they understood very well what he meant. Quando Jesus falou isso para o povo judeu, eles You entenderam muito bem. remember Lembrem-se, a few days before this, alguns dias antes, Jesus rode into Jerusalem Jesus entrou em Jerusalém on that foal of a colt, of a donkey. naquele jumentinho. And the people threw their clothes down E o povo tirava as roupas e and jogava. palm branches. E tinha as palmeiras. And what did they say? Que eles Hosanna, diziam? save us. Hosanna, salve-nos. Baruch haba, B'Shem Baruch Adonai, haba, B'Shem Beshem Yehovah. Adonai. Welcome, son of David. Seja bem-vindo, filho de Davi. When the crowds said that, Quando as multidões disseram isso, that sealed Jesus' fate. esse foi o selo do destino de Jesus. That meant that the crowds were saying, he's our king. Isso então queria dizer que a multidão dizia: este é o nosso rei. He's the king Messiah. Ele é o rei Messias. Once they did that, Quando fizeram, the Jewish leadership a liderança judaica had only two choices. só tinha duas escolhas: Agree with the people ou concordava com o povo, or get rid of him. ou se livrava dele. So Jesus is saying, Jesus disse: there must be a Jerusalem. tem que existir uma Jerusalém. It must be the Jewish Jerusalem. Tem que existir uma Jerusalém judaica. Because only the Jews can say, Baruch haba b'Shem Adonai. Porque somente o povo judeu pode dizer Baruch haba Beshem Adonai. And when there's enough of them there, Quando existir o suficiente in deles that ali, Jewish city, naquela cidade judaica, my capital, minha capital, and they welcome me, e eles me derem boas-vindas, I'll come back. voltarei. Well, Bom, what's been happening? o que tem acontecido? I mentioned a little bit about what we call the physical restoration of Israel. Eu falei um pouquinho da restauração física de Israel. We have to move over here. Vamos vir We para cá need um to be, pouquinho. these people are very far Essa away. in turma that aqui está distant way. longe demais da gente. Hi, everybody. Como é que tá aí Bless embaixo? you. Okay, praise God. Louvado seja Let's stay Deus. over here for a while. Vamos ficar aqui um pouquinho. I'm a conservative right-wing person, so Eu I'm sou uma always, pessoa- I tend to go to the right. Conservadora que vai para a direita, então. But I see this church also honors, there's a great many on the left. Mas existem muitos So, aqui, all right. né, do lado esquerdo. All right, we won't get Não, political. não vamos ser político não. The physical restoration began to happen A restauração física começou a acontecer around the same time durante a mesma as época. all of the things that were happening in church history. Todas essas coisas que estão acontecendo na história da And igreja. that restoration has grown and grown Essa restauração foi crescendo e crescendo against all of the odds. contra todos os impedimentos. If you want to increase your faith, Se você quer então aumentar a sua fé, read about the modern history of Israel. leia sobre a história moderna de Israel. How many times we have been attacked by greater forces, Quantas vezes fomos atacados por forças muito and maiores we keep on winning. e a gente continua ganhando. And every time we win, we get more E land. todas as vezes que a gente ganha um And- pouquinho mais de terra. And more Jewish people come back from the nation. Mais judeus vêm das nações para cá. And in 1967, we took Em Jerusalem. 1967 nós possuímos Jerusalém. Since 1967, Desde 1967, biblical Jerusalem a Jerusalém bíblica is today the Jewish people. é hoje o povo judeu.
judeu. Now there are many Arab people there as well, Existem muitos árabes lá but it também, is under Jewish control. mas está sob o controle judaico. And now Agora, there is not just the physical restoration. não existe só a restauração física. Over the same time period, Durante o mesmo período, we've been witnessing the Temos- spiritual restoration of Israel as well. testemunhado a restauração espiritual de Israel também. We are here today Hoje estamos aqui as Messianic Jewish believers como judeus messiânicos crentes from Jerusalem, de Jerusalém. and we speak Hebrew together. Falamos hebraico juntos. By the way, Falando nisso, that's another restoration, esta é outra restauração which is very interesting for Pentecostals. que é muito interessante aos pentecostais. While we were in the diaspora, Enquanto nós estávamos na we diáspora, spoke many different a languages. gente falou muitas línguas diferentes. German, Em alemão, Russian, russo, Yiddish, Yiddish, Spanish, em espanhol, right? é Hebrew was something that was studied hebraico. like an ancient language. Era algo estudado como uma língua do passado, And we would antiga. pray many Hebrew prayers. E a gente orava várias orações em hebraico. But when we talked about the Bible or talked with each other, we used these other Mas languages. quando falávamos de Bíblia ou falávamos com a outra pessoa sobre qualquer coisa, era a outra Because língua. Hebrew was not a living language. Hebraico não era considerada linguagem viva. Well, when the Jewish people started coming home Quando o povo judeu começou a voltar para casa, in the 1880s, nos anos 1880, 1890s, 1890, early 1900s, 1900, they all looked at each other eles todos olharam para os outros, and they uns said, para os outros, we're going to make a country. e disseram: a gente vai fazer um What's país. going to be the language? Qual que vai ser a língua desse país? And the Russian Jews said it should be Russian. E o judeu russo falou: tem que ser russo. And the German Jews said it should be German. O judeu alemão falou: tem que ser alemão. And the Spanish Ladino Jews said it should be Ladino Spanish. Os judeus latinos então falaram: tem que ser espanhol, And then latino. everybody said, E todo mundo disse assim: let's have a glass of wine. vamos beber uma taça de vinho Let's, porque não está rela- resolvendo. let's relax a little Vamos, bit. relaxa um pouco aí. This is not going to work. Não vai dar certo. The only language that we have in common A única língua que temos em comum is the language of our people for é a 3,000 years. língua do nosso povo de 3.000 anos atrás. We need to resurrect this Temos language. que ressuscitar essa língua. And they began to restore and modernize the Hebrew E eles language. começaram a restaurar e modernizar a At língua the hebraica. exact same time Ao mesmo tempo exato that the gift of tongues was restored to the church. que o dom de línguas foi restaurado à igreja. This is what we call the parallel restoration. É isso que chamamos de restauração paralela. 1800 years. 1800 anos. Israel, this Jerusalem was nothing, Israel, nada, and nada, then nada, boom. And here we are today. Aqui estamos nós hoje. Before I finish, Antes de terminar, I just want to mention one thing eu digo uma coisa. that is in some ways at the center of our spiritual and earthly warfare. Que de algumas formas está no centro da nossa guerra espiritual. There are Nossa batalha. forces in the world today, Hoje existem forças pelo mundo. in the Middle East, No Oriente Médio, in every nation of the world, em toda nação do mundo, which say que diz assim: Zionism is evil. sionismo é maligno. The restoration of Israel and the Jewish people in the land is terrible. A restauração do povo judeu para a sua terra é terrível. They don't belong there. Eles não pertencem lá. They have no history there. Eles não têm história lá. That land belongs to the Palestinians. Aquela terra, ela pertence aos palestinos. Free Palestine! Então libertem os palestinos. Kill the Jews! Matem os judeus. From the river to the sea, Porque do mar até o rio, do rio ao mar, Palestine shall be a free. Palestina livre será. Do you know what I'm talking about? Vocês sabem do que eu estou falando? This is part of the politics in your country É as well. parte da sua política no seu país hoje. It is
this warfare is spiritual Esta guerra é espiritual. because God is at work. Porque Deus está agindo. God is preparing. Deus está preparando He's preparing Ele the está stage preparando a for the return plataforma of Jesus. para o retorno de Jesus. And the thing that Satan hates the most, E a coisa que Satanás mais the odeia, one thing that he is terrified a of, coisa que ele tem mais is medo, that brass foot É- of Jesus, são os pés de bronze de Jesus. that heel of Jesus, Aquele calcanhar de Jesus. which it says in Genesis, all the way at the beginning, Genesis que 3:15 diz says, em Gênesis 3:15 o seguinte: that foot aquele pé is going to crush irá ferir the head a of cabeça Satan. da serpente. Have any of you, do you have cockroaches in Brazil? Você tem baratas no Brasil, né, gente? Opa! Yeah? Yes. Big ones? Tem grandes, né? Do they fly? Elas voam. In Taiwan, I have the cockroaches this big that fly. Em Taiwan, em Taiwan é assim, é Terrible. um tamanho bem grande e elas voam. Have you ever stepped on a cockroach? Você já pisou numa barata? Next time you do that, A próxima vez que você pisar numa barata, think of that prophecy. pensa sobre essa profecia. That's what Jesus is going to do. Jesus vai fazer a mesma coisa. That heavy foot. E aquele calcanhar, pum, Boom! pum. And Satan knows that. Satanás sabe disso. And he is going to do everything he can Ele vai fazer tudo que ele puder to resist para resistir that foot este from pé coming down. de descer. He would like to convince all of the Christians Ele quer convencer todos os cristãos that their blessed hope is to die and go to heaven. que essa abençoada esperança é só morrer e ir para o céu. Because if all the Christians go to heaven, Porque se todos os cristãos forem para o céu, and that's where Jesus is, e é lá que Jesus está, then the serpent is still the prince of this world. aí a serpente continua sendo o príncipe deste mundo. He doesn't want Jesus to come Ele back. não quer que Jesus volte. And that's why he constantly tries to destroy the Jewish people E é por isso que ele constantemente quer destruir o povo judeu. and to destroy Israel. Destruir Israel. Okay, we have an entire Okay. religion called Islam. Temos uma religião completa chamada islamismo. They dream Pessoas que estão sonhando about killing the Jews acerca de quê? Matar judeus. and about taking the land of Israel, E capturarem a terra de Israel. taking the Temple Mount. Pegarem o templo da montanha. And don't let the no. Jews go there. Não, No, não deixa os judeus irem ali, não. don't, Não, no. não, não. This is not all of Islam, but a lot of Islam. Não é todo o islamismo que é assim, mas muito deles são. And that's one of the things we need to stand. E é isso uma das coisas que precisamos estar de pé contra And it's, aquilo. listen, standing against anti-Semitism Estar contra o antissemitismo is really an opportunity é mesmo uma to oportunidade share the gospel of the kingdom of God. para você compartilhar sobre o evangelho do reino de Deus. If you're going to do something against Se anti-Semitism, você vai fazer alguma iniciativa acerca de and your antissemitismo, neighbor is going to say, why the Jew? There's a lot of people we could stand up for who have problems. e o seu vizinho fala assim, por que judeu? Tem muito mais gente que tem problemas. And you can explain to them, aha, Você explica para ele, ahá, do you know what's in the Bible? sabe o que tem na Bíblia? Let me tell you why the Jews are important. Deixa eu te falar por que os And you judeus can são importantes. share the gospel. E aí você compartilha o It's the evangelho. gospel of the O kingdom of God. evangelho do reino de Deus. So let's summarize and we'll finish. Sumarizando, concluindo, We've been on a timeline estamos nessa linha do tempo. of two great conditions that Jesus spoke about. Duas grandes condições que Jesus falou a The respeito. first one is Matthew 24:14. A primeira delas é Mateus 24, This 14. gospel of the kingdom will be preached to every ethnic group, and then the end will come. Este evangelho do reino será pregado para todos os povos e assim então o fim For virá. 1800 years, it was going along Mil- with very small growth. E 800 anos foi um crescimento muito And baixo. then we came to the 1850s, 1860s, 1870s, 1850, 1860, 1870 and it's been e accelerating. tem acelerado. You know, in math, it's not just a straight line. What's that called? I forget. It's straight line. It's not this. Não é It's uma not this. linha, It's this. It's a exponential não é uma curve. linha reta, é uma linha
exponencial que sobe. Okay? That's happening. É isso que está And acontecendo. you as a church E vocês, como need to igreja, find out about that. vocês You descobrirem need to acerca be disso. involved in world missions. Vocês precisam se envolver em missões God is going to mundiais. call some of you young Deus people vai chamar alguns de vocês jovens to be missionaries, para serem missionários, to take the gospel para levarem o evangelho to the ends of the earth. It could be here in South America. para os confins da terra. Pode ser aqui na América do Sul. It could be back to the European, to Portugal. Pode ser para os países europeus, para Portugal Portugal. needs the gospel. Portugal precisa do You evangelho. speak the language. Vocês falam a língua. Some of you who are very good in language, Alguns de vocês são muito bons nas God may línguas. call you into the work of Bible translation. Talvez Deus te chame para o trabalho de This is tradução de holy Bíblia. work. Isso é trabalho santo. This is part of what God is doing. Isso é parte do que Deus está fazendo. At the same time, E ao mesmo tempo, Matthew 23. Mateus 23. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. The restoration of Israel. Restauração de The Israel. same timing. Ao mesmo tempo, 1800 years of we're Mil- just crying and praying, when God, when can we go back to Zion? 1800 anos a gente chora, Deus, quando que a gente pode voltar a Sião, Deus? Ah, And then boom, E de repente, bum, the doors began to open as portas se abrem. and it's been growing. E tem crescido. And if you look just at the numbers of the population of Jews in E se Israel, você ver o número da população judaica em Israel, it's been not like this, it's been growing exponentially. tem crescido exponencialmente. And it's war. E é guerra. Preaching the gospel to every ethnic group is a spiritual war. Pregar o evangelho para todos os povos é guerra espiritual. The Jewish people returning to and owning the land of Israel is a war, a spiritual war and a physical war. Judeu voltando, se apropriando da sua terra é uma guerra espiritual And e física. we must fight together first in the spirit. E precisamos juntos lutar isso no espírito primeiro. Amen? Amém? Turn, this is the last verse we'll look at Último in versículo finishing. e fechamos. Romans chapter 11, Romanos 11, verses 25 and 26. Romanos Romans 11, 11. versículos 25 e 26. Okay, here Paul in this chapter, Romans 11 is a very important chapter Romanos 11 é um capítulo muito importante. about how the gospel is moving from the Jews to the Gentiles, from the Gentiles to the Acerca- Jews, back and forth. De como o evangelho está vindo dos judeus para os gentios, dos gentios para os judeus e vai e volta. Why don't you read verses 25, 26, and 27? Versículos 25, 26 e 27. Diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, a ele apartará de Jacó as impiedades. Versículo 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus Here, pecados. the Apostle O Paul apóstolo Paulo aqui diz, is describing these graphs ele descreve esses gráficos in just a few sentences. em algumas frases. The first one, O primeiro, what we were calling world missions, the gospel of the kingdom to every ethnic group, falamos sobre o evangelho do reino que he está sendo calls it pregado here a the todos os povos. fullness of the nations. Ele chama isso da plenitude dos gentios, das nações. Gentiles also means nations in biblical language. Também significa nações. And he says we're moving towards a fullness Diz, estamos nos movendo em direção a essa of the plenitude. gospel of the kingdom in every tribe, tongue, and O nation. evangelho do reino sendo pregado em toda tribo e nação. And that is connected with something else. E isso está conectado com outra coisa. All Israel will be saved, the salvation of Israel. Todo Israel será salvo, a salvação de Israel. And then what he quotes in Isaiah, in verses 26 and 27, E ele cita aqui nos versículos 26 e from 27. Isaiah chapter 59, Isso vem de Isaías 59. are prophecies about the coming of the Messiah As nossas profecias acerca da vinda de um to Messias save Israel. para salvar Israel. And so he puts these things together. Ele junta essas coisas. The fullness of the Gentiles, Plenitude dos gentios, the gospel of the kingdom going to fill the earth, evangelho do reino enchendo a terra, a growth, crescimento, a maturity in the body of Christ, amadurecimento do corpo de reaching Cristo, a kind of fullness. chegando num tipo de plenitude. And here he describes the restoration E aqui ele descreve a and the restauração salvation of the nation of e Israel. a salvação da nação de And Israel. he said it's a mystery. E ele diz o seguinte, é um mistério. And he said, brothers, he said,
Christian brothers and E ele sisters, fala, cristãos, irmãos e irmãs, I don't want you to be ignorant of this mystery. não quero que sejam ignorantes sobre esse And that's mistério. an interesting statement. Essa é uma frase interessante. That means Que quer dizer, it's possible é possível to be Christian ser cristão and know nothing about this mystery. e não saber nada desse mistério. And actually, that's been the state of the church for a long E time. esse tem sido a condição da igreja por muito But Paul tempo. and the Spirit of God is pleading with us, saying, I don't want you to be ignorant Mas of this. Paulo e o Espírito de Deus está clamando, não quero que sejam ignorantes. I want you to study this. Eu I quero want que you to learn estudem, this. entendam isso. I want you to understand that these are connected. Eu quero que entendam que está tudo conectado. This is not coincidence. Nada aqui é coincidência. The restoration of Israel Restauração de Israel, and of the messianic remnant do remanescente and of messiânico, Jerusalem Jerusalém is supporting está apoiando, dando apoio world missions as missões mundiais in the spirit no espírito and e physically. fisicamente. And world missions E as missões and mundiais an increase e o aumento and a delas fullness e a sua is plenitude supporting está apoiando the restoration and the salvation of a Israel. restauração e salvação de Israel. God says it's working together. Deus diz, está tudo trabalhando junto. It's like a chemical É formula. como uma fórmula química. And it's going back and forth. E ela vai e volta. And He wants us to understand E it. Ele quer que nós And entendamos. it's growing and it's increasing. Crescendo, está aumentando, It's accelerating. está acelerando. And at a certain point, E chega num ponto, it's going to reach its fullness. vai alcançar a plenitude. And you know what's going to happen? E sabe o que vai acontecer? In chemistry, they call it the critical mass. Na química, chamamos isso de massa crítica. It reaches, there's a movement and a growth Que acontece um and movimento, um energy crescimento, increase. uma energia que se And when it acumula, hits the critical mass, aí chega na massa crítica. it's an explosion. Existe uma explosão. It's a nuclear É explosion. uma explosão nuclear. That's what's going to happen É isso que vai acontecer when Jesus comes back. quando Jesus voltar. The heavens, Os céus, the universe o universo is going to open. vai abrir. And it and there will be a sound E haverá som of a shofar, of de a trumpet. chofar, de uma trombeta, Like this, an alarm. alarme. You know, we've been in Israel, we've been living with lots of air raid sirens and Em alarms. Israel a gente tem alarme o tempo todo. This is going to be one that is through the entire earth. Este som irá soar pela terra Everyone will toda. hear it. Todos ouvirão. And it says all in Revelation 1, E em Apocalipse 1 diz: it says every eye will see it. todo olho verá. Now think about that. Pensa sobre isso. It's happening Está acontecendo over Jerusalem. em Jerusalém, física. Now, if you look up here today, Mas se você olhar aqui, you can't see what's happening over Jerusalem. não dá para enxergar o que está acontecendo em Jerusalém. But a transformation is going to happen. Mas haverá uma transformação. A transformation of the elements, Uma transformação dos of elementos the da atmospheres. atmosfera. The heavens are going to open. Os céus se abrirão. And even if you're in E Hawaii, você pode estar no Havaí, which is the opposite side of the earth que from é o ponto Jerusalem, extremo oposto a Jerusalém, there na terra. you will look up Você vai olhar para and you cima will see the same e thing você verá a mesma coisa. over Jerusalem. Sobre Jerusalém. And what are you going to see? O que você verá? Read Revelation chapter 19. Leia Apocalipse 19. You see Jesus Jesus, in his glory, na sua glória, the fire in his o eyes. fogo nos seus olhos. And he's not riding a donkey E ele anymore. não está mais sobre um jumento. He's on a huge white horse. Ele está sobre um cavalo branco. And with him E com ele, are millions of angels milhões de anjos. and resurrected saints, E people. santos ressurretos, And they're pessoas coming back. que irão voltar. And it says to make war. E diz para fazer guerra. You know, we preach these messages Nós in different oramos, places in nós the world. pregamos essas mensagens em lugares diferentes do And mundo. one of the messages is Uma delas é Jesus the Lamb Jesus, o cordeiro, and Jesus the Lion. e Jesus, o leão. And we love him and worship him as the Lamb. Amamos ele e o adoramos como cordeiro.
the Son of God who loves o us. Filho de Deus que nos ama. But there's another Jesus. Mas tem um outro It's the Jesus, same Jesus. que é o mesmo, And it's the Jesus that is approaching. e ele está se aproximando. And when you see him Quando você o vê riding on that horse, vindo sobre aquele cavalo, he's not a lamb. ele não é mais um cordeiro, He's a lion ele é um leão who's roaring. e está rugindo, And he's coming to make war e ele está vindo against guerrear all the forces of Satan contra todas as forças de of Satanás, this world who are coming to fight against Israel. deste mundo que está vindo contra Jerusalém. Brothers and sisters, we're living in times when you don't need a lot of imagination to imagine these things. Irmãos e irmãs, estamos vivendo numa época que não é necessário tanta imaginação para você pensar nessas coisas. We're watching the process where A gente- one by one, the nations of the world A gente está vendo o processo, nação a are nação, becoming obsessed se tornando obcecadas and incensed e totalmente insanas. by the Jews and what they're doing in Israel and Jerusalem. Obcecadas com o comportamento dos judeus, o que estão And fazendo they're em Jerusalém. saying, we're going to sue them from the international court because of genocide in Gaza. E a gente vai processá-los lá da nossa corte internacional porque eles estão fazendo um genocídio em Gaza. At universities all over the world. Universidades no mundo todo. Young people chanting Jovens que estão cantando from the river to the sea. do mar, do rio Palestine ao mar. will A be Palestina será liberta. That's the river, by the way, Falando desse rio, is the Jordan é o River, Rio Jordão. and the sea is the Mediterranean E Sea. o mar é o mar Mediterrâneo. Those are the borders of Israel. Essas são as fronteiras de Israel. That's saying all of Israel Que diz, todo Israel should be Palestine. deve ser Palestina. The Palestine, E Palestina, the Muslims, os muçulmanos, if they have a country, se eles tiverem um there's país, no Jews in that country. não vai existir judeu nesse país. And you go to those students, E você vai a esses alunos, 95% of them, esses universitários, a And you maioria, say, 99%. what river are you talking about? Que rio você está falando? And they say, I don't know. Sei lá. What sea are you E talking que about? mar é esse? I don't know. Não sei. Brothers and sisters, that tells us we're dealing with a spiritual Isso denuncia que estamos lidando com uma guerra espiritual. brainwashing, Uma lavagem cerebral. an obsession, Uma obsessão. something that's happening all over the globe Algo que está acontecendo pelo mundo that is todo. stirring the nations Que está agitando as to nações. say we must solve this problem. Dizendo, temos que resolver esse problema. And you know what? We're not worried. Worried E sabe do que? A gente não está because we preocupado. have the word of God. Porque temos a palavra de Deus. And we say, aha, E você diz, God is preparing ah, the way. Deus está preparando aqui. We need to fight, we need to stand up Temos que guerrear e temos que ficar de pé. because there are many people who just don't know. Muitas pessoas simplesmente não They're sabem being que brainwashed. estão sendo lavados, And seus cérebros estão sendo we lavados. need to wash their brain with something else. E a gente precisa lavar os cérebros With deles the com outra gospel coisa. of the kingdom of God. Com o evangelho do We reino need to de wash Deus. their brains with the Precisamos blood lavar of os the seus Lamb. cérebros com o sangue do Cordeiro. And that sets you free. E isso vai te libertar. And it teaches you E vai te proper ensinar biblical geography a as well. geografia bíblica So também. that's the message about the Essa é a coming of the mensagem kingdom, acerca da vinda do reino de Deus. about the two great conditions. Sobre as duas grandes condições. And I hope it helps you to understand what is happening. Eu espero que tenha te ajudado a entender o que está acontecendo. And we need to study E this. temos que estudar And we need mais. to listen to each E other. temos que escutar um ao outro. Because if you read the news and watch your Que se você assiste as the notícias e world você is fica not going to be lendo a mídia, the world is talking against this. o mundo está falando contra isso. But we need to be focused. Precisamos estar focados. Let's stand up and Vamos pray. ficar de pé e orar? Very, you want to join me? Come. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you
Aleluia, Deus, nós te agradecemos. for the oracles of God. Pelos oráculos de Deus. We have the words of God, Temos as palavras de Deus. and they are a light to our path. E elas são lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho. And the darkness is getting darker, As trevas estão ficando mais densas, which makes your light even stronger. que faz da tua luz mais forte. Lord, thank you. Senhor, I obrigado. pray for my beloved brothers and sisters Eu here. oro por esses amados irmãos e irmãs aqui. Continue to open the eyes of their understanding Continue abrindo os olhos for the deles. spirit of wisdom and revelation Espírito de sabedoria e revelação. as we grow in our connection with one another. Ao crescermos na nossa conexão uns com os Lord, there are outros, great mysteries here, que há mistérios imensos aqui. and we don't want to be ignorant. Não queremos ser ignorantes. We want to be tuned in Queremos estar em to sintonia your channel, ao teu canal, to your news, às tuas notícias, to your actions, your deeds on the earth às today. tuas ações e obras na terra hoje. Lord, we thank you for the great call, Senhor, te the agradecemos missionary call on the Brazilian people ao grande chamado missionário do Brasil to take this gospel of the kingdom, para levar este evangelho do the reino, full gospel of the o kingdom, evangelho pleno do reino, to the ends of the earth. aos confins da terra. Bless them, Lord. Bless the people here today. Abençoe as pessoas aqui hoje à noite. Speak to them. Fale a elas. Give them vision. Dê a elas visão. Help them to prepare and become equipped Ajude-os a se prepararem, a serem to equipados take this gospel of the kingdom para levarem esse evangelho do reino to the ends of the earth. aos confins da terra. Lord, we thank you also Senhor, te agradecemos for their também also burden and fire in intercession. pelo fogo e por esse chamado de intercessão That is a deles. great calling on the church, É grande chamado à is igreja to be interceding estarem for the intercedendo Jews and for Israel, pelos judeus e por Israel, for the salvation of Israel, pela salvação de Israel, for the preservation of pela Israel, preservação de Israel, for the victory of Israel over the forces of evil, pela vitória de Israel mediante as forças do mal, for the unity of Jew and Arab in the body of Christ in the Middle East, pela unidade judeu e árabe no corpo de Cristo no Oriente Médio, for the transformation of Pela millions of Muslims transformação de milhões de to muçulmanos come to the knowledge que of venham Yeshua, ao conhecimento de the Yeshua, King of the o Jews, Rei dos Judeus, through the gospel of the kingdom. até que o evangelho do reino. So Lord, I thank you for this church. Eu agradeço por esta I igreja, bless Senhor. them in Yeshua's name. Abençoe-os em nome de Amém. Yeshua. Amen. Okay, Abba, I thank you, Abba, for this Abba, te beautiful agradeço people, Abba. por esse povo tão lindo, Abba. Abba, I thank you Abba, te agradeço for this passion that you brought to these people, pela paixão que o Senhor colocou nesse povo, for the anointing of the Holy Spirit. pela unção do Espírito Santo. And Abba, I thank you Abba, te agradeço that you blind our ears and our eyes que o for the Senhor gospel, nos deixou surdos e cegos no Evangelho, so these people para que esse povo can get baptized in your Holy Spirit pudesse receber o Teu Espírito Santo, and get to know you, Abba. conhecer a Ti. Abba, thank you for the richness of these people. Obrigado, Senhor, pela riqueza desse povo. You didn't gave them a small portion, O Senhor não deu só uma pequena porção. but you gave them the fullness of the gospel. O Senhor os deu plenitude do Evangelho. Abba, I pray for these people, E Abba, Abba, eu oro por esse povo, that whatever you brought to them, Abba, para o que o Senhor trouxe a eles, that you will open every door. que o Senhor abra todas as portas. So wherever they go, Aonde eles forem, the same Spirit o mesmo Espírito they can bring to all over the eles corners of the world possam trazer a todos os cantos da terra and back to Jerusalem. e voltando até Jerusalém. Aleluia. And Father, we also want to pray for this young generation in Pai, Brazil. oramos pela geração de jovens no We Brasil. want to pray for the university Oramos students pelos universitários. and the people who are being brainwashed Pessoas que estão sendo lavadas nos seus cérebros from this awful humanistic, atheistic
blasphemy. dessas blasfêmias humanistas e totalmente God, we blasfêmias. pray for a revival. Oramos por We avivamento. pray for the young people to reach them, Oramos para que os jovens sejam that they would alcançados, be transformed by the love of God, sejam transformados pelo poder e o amor de the Deus, love of Christ, o amor de and Cristo, understand who Jesus o really is, entendimento de quem é Jesus, and understand their debt to the O Jewish people and to Israel. o entendimento da dívida deles com o povo judeu e Israel. Lord, we pray that you would do a sign and a wonder in this young generation, Senhor, eu peço por prodígios e maravilhas nesta geração jovem. where all of the anti-God, anti-Israel Para things in tudo all of the que universities, tem sido anti-Israel, anti-Deus nessas universidades. that in this dark place there would be Que revival. nos lugares escuros aconteça avivamento. One by one by one, 10, 20, 30, 10, 20, 30. repenting, Arrependimento. falling in love with Jesus, Se apaixonando por Jesus. repenting, Se arrependendo. repenting, Se arrependendo. repenting. Se arrependendo. Oh God, we pray, save them, Lord. Deus, oramos, Save salve-os. them, Lord. You came to this Salve-os. world, Lord, not to judge them now, but to save them. O Senhor não veio para este mundo para julgar agora, mas para salvá-los. Aleluia. Lord, you instructed us to pray in Senhor, tu instruístes-nos a orar. in 1 Timothy chapter 2 1 Timóteo, capítulo to 2. pray for those in leadership, Orarmos por aqueles que estão na liderança. kings and presidents and prime ministers, Presidentes, primeiros ministros. that we would have leadership Que tenhamos liderança. that would allow the Que Christians permita com que os cristãos to live in peace vivam em paz. and in godliness, E viverem a vida de for Deus. godliness in the society. Vida piedosa nessa sociedade. Lord, I pray for this nation Eu oro por esta nação, então. that you would bring leadership, Que o Senhor traga liderança. strong leadership, Forte. not just one man, Não só but homem, an entire nation of leaders, mas uma nação de líderes. of pastors Pastores. and politicians Políticos. who will stand for Que righteousness irão estar de pé pela and will justiça. stand for the biblical values of the Bible Pelos valores bíblicos. in this nation. Nesta nação. Bless them, Lord, Abençoe-os. so that all men may come to the knowledge, Para- be saved and come to the knowledge of the truth. Para que todos possam ser salvos e cheguem à verdade, ao conhecimento This da is verdade. good and acceptable in the sight Isto of é Jesus, bom. our Savior. A Jesus, o Bless nosso this Salvador. nation. Abençoe essa nação. B'Shem Yeshua. Em nome de Yeshua. Amém. Pessoal, vamos orar por eles. Senhor Jesus, nós declaramos aqui que estamos completamente comprometidos com essa mensagem, Senhor. Nós declaramos aqui que nós amamos Israel, nós amamos nossos irmãos judeus, Senhor. Não há separação entre nós. Nós estamos ligados por entranháveis afetos, Senhor, como diz a sua palavra, Senhor. O mesmo sangue de Yeshua que corre neles, corre em nós também. Estamos unidos pelo mesmo sangue, a mesma vida, no mesmo corpo. Nós temos um único rei sobre nós. Fazemos parte de um único reino. Nós declaramos aqui que nós não temos medo, Senhor, dessa mensagem. Nós não temos medo dessa aliança, Senhor. Nós não temos medo desse amor entre nós, Senhor. Nós estamos comprometidos em orar, amar, Senhor, meu Deus, servir o povo judeu. Nosso clamor é de Maranata, Senhor. O nosso clamor é pelo seu retorno, Jesus. E nós entendemos que essa unidade, Senhor, essa unidade ela clama Maranata, Senhor. E nós estamos comprometidos com isso. Nós estamos comprometidos com a salvação do povo judeu, Senhor.
Nós estamos comprometidos, Senhor, com essa nação. Nós estamos comprometidos, Senhor, em levar não só a mensagem de salvação para Israel, Senhor, mas também essa mensagem de unidade, de entendimento e compreensão da verdade dos últimos dias para a igreja no mundo, Senhor. Esse é o nosso compromisso, Senhor. Nós estamos juntos, Senhor, com o mesmo coração, unidos pela mesma carne e o mesmo sangue. Ah, Jesus, nós clamamos pelo seu retorno e nós reinaremos juntos contigo, Senhor. O Senhor é o nosso rei, o nosso cabeça, e nós amamos o Senhor juntos, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas?
Eu sei que você não está com vontade de ir embora. Você não precisa sair correndo. Eu quero fazer uma menção aqui às irmãs do Bosque de Jesus. Eu fico tão honrado todas as vezes que vocês vêm aqui. Vocês são muito bem-vindas. É uma honra para nós receber vocês aqui. A gente ama vocês, o que vocês carregam, o que vocês têm. Todas as vezes que alguém da igreja vai lá, tem sempre um testemunho tão precioso sobre o amor, o carinho de vocês. É a casa de vocês. Amém? Queridos, eu não sei nem como acabar isso aqui. Algo está acontecendo. A gente olha para a Bíblia, e eu olho hoje para a Bíblia e algo que é claro para mim. O propósito de Deus para a unidade entre judeus e gentios. E a impressão que eu tenho é que por 2000 anos, nem nós e nem eles entenderam. Mas a gente está ajudando a começar algo novo, o cumprimento dessa promessa. E vamos meter o louco, amém? Deus te abençoe, vá em paz, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.